Olha, o Senado começou a debater nesta terça-feira, em plenário, a PEC sobre drogas. Essa foi a primeira sessão da discussão do texto, né, que precisa passar por 5 sessões antes da votação em primeiro turno. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora remotamente com o senador pelo estado de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por o senhor topar falar com a gente. Senador, vamos explicar um pouquinho, então, para quem está em casa, qual é o objetivo dessa PEC. Seria uma resposta, através de lei, sobre essa discussão que vem sendo ampliada no Supremo Tribunal Federal, que está tentando ali aprovar que pequenas porções para consumo próprio não seja considerado um crime, não precise ir para a cadeia? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores do Bora MS. Bom dia a toda a Rede Band do Mato Grosso do Sul. Realmente, essa é uma situação que está sendo debatida aqui no Senado. E eu digo para você, a grande maioria dos senadores, esse placar já foi evidenciado na Comissão de Constituição e Justiça, não quer liberar nem mesmo pequenas porções a questão da descriminalização do porte de drogas. Porque a gente entende que esse é um caminho para gerar uma zona de conforto para poder incentivar a fazer algo que a gente sabe que não é errado, que não é certo, melhor dizendo, que é uma droga. Droga é droga. Então a gente precisa passar isso para os outros colegas senadores, para a gente poder não permitir que possa ser descriminalizado aquele que tenha em seu pertence drogas consigo, seja pequena quantidade, seja grande quantidade. Isso tem um reflexo direto na saúde pública, porque a gente sabe que a maconha é o primeiro passo que se dá para você poder atingir outras drogas mais potentes e que venham a fazer um estrago maior, não só na saúde daquele que é o dependente, mas a desestruturação de toda uma família. E o poder público não tem hoje condições de oferecer para essa pessoa e também para quem está à sua volta, condições para um enfrentamento adequado do dependente químico. De tal sorte que nós não estamos preparados para isso. Eu penso que isso tem que ser repelido e não pode passar a mão na cabeça daquilo que não é certo, que é errado. Certo. Até porque, né, senador, se liberar essas drogas, aonde que o consumidor vai comprar legalmente? Porque no Brasil é proibido, né? A droga não existe assim, eu vou ali no ponto cobrar e é legalizado. Então, se por acaso isso acontecesse, como que ficaria essa situação, né, de comprar essa droga, sendo que no Brasil isso não é legalizado? Bom, um outro questionamento... Bruno, muito bem, por favor. Muito bem analisado esse seu aspecto, para não perder o raciocínio. Porque você não tem, num supermercado, numa farmácia, seja lá onde for, você não tem um mecanismo de comprar legalmente. Então, o que vai acabar acontecendo? Você vai incrementar aqueles que vendem isso clandestinamente, escondido, fomentando o crime organizado. Então, não é hora de passar a mão na cabeça dessa história. Tem muito mais coisa importante para a gente poder se debruçar e fazer avançar nas nossas pautas legislativas. Senador, esse questionamento em relação ao processo, a tramitação toda desse projeto, né? Começou a discussão ontem, tem mais discussões aí para que o texto passe por alguns ajustes e possa ser colocado à votação em plenário. Existe uma previsão para quando isso aconteça, de fato, para que vá para a votação em plenário? Existe sim, só para você e o telespectador ficar sabendo. Quando se entra com uma proposta de emenda à Constituição, o rito da sua tramitação tem que passar por 5 sessões ordinárias. Então, já foi passado por uma, hoje é a segunda, e daí vai avançando para as demais. Até chegar na quinta, esgotou a quinta, ele já está apto para ser apreciado pelo plenário. E aí, de 81 senadores, tem que ter 49 votos.
em 2 turnos, no primeiro e no segundo turno. Certo. Senador, eu quero agradecer aqui a presença do senhor no nosso programa. Eu sei que sua agenda está bastante corrida, então até por isso que eu vou liberá-lo um pouquinho mais cedo. Eu sei que o assunto ele é importante, mas não faltarão oportunidades para nós debatermos esse assunto, conversar, explicar para a população, né, sobre esse assunto importante que repercute em todo o país, né? E muitas pessoas e muitos políticos aí se colocando contra, de fato, a descriminalização, né? Desde que seja mínimo a quantidade, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso programa, desejar um bom dia aí e, quando necessário, a nossa equipe entra em contato mais uma vez. Parabéns, Bruno, por essa iniciativa de nos buscar aqui. Parabéns pelo seu programa. Um abraço a toda a direção da Band MS, dizer que nós estamos aqui no Senado defendendo os interesses da família, os valores cristãos e os valores que possam agregar ao Mato Grosso do Sul um ponto realmente positivo no cenário nacional. Tamo junto. Obrigado. Valeu, obrigado, senador. Tá aí, conversei com o senador, né, o Nelsinho Trade, justamente trazendo aí as suas explicações e falando desse trâmite todo, né, em relação à legalização ou à descriminalização, né, das drogas, que ganhou uma grande repercussão em todo o país. Isso vinha sendo debatido também no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo, então, as autoridades políticas perceberam, quando houve essa movimentação no Supremo Tribunal Federal, de que dando um aval para que pequenas quantidades possam ser liberadas, vamos dizer assim, isso gerou um burburinho muito grande. E aí, claro, os senadores começaram a se movimentar e para criar essa PEC e colocar em discussão e passar por, então, votação e aprovação para evitar que o consumo de droga ele seja descriminalizado em nosso país. A gente vai acompanhando este caso, então, e trazendo informações e atualizações sobre o caso.